Nosso programa está de volta, conversando com a doutora Triana Portal, que é psicóloga, e agora a gente troca o tema nesse bloco e fala sobre transtorno bipolar. Doutora, explica para nós o que é o transtorno bipolar, por favor. Bom, agora sim a gente está falando de um transtorno de humor, diferentemente de um transtorno de personalidade, mas com características. O transtorno bipolar ele tem muitas características parecidas com o transtorno borderline. E, assim, essencialmente, né, o que todo mundo sempre fala da bipolaridade é a questão dos polos, né? Uhum. Então, a gente tem um polo positivo e um polo negativo. E o polo positivo seria a mania. A mania é um estado de euforia muito grande, com grandiosidade, então a pessoa sente que ela tem mais força, que ela tem poderes, que ela é mais inteligente que as outras pessoas, né? A necessidade de sono fica reduzida, então a pessoa dorme 3 ou 4 horas e já se sente energizada para continuar o dia, suas atividades. Então, nessa fase, ela começa a desenvolver projetos, de repente, às vezes, várias coisas concomitantemente. Também a tendência a excessos, né? Então, a pessoa vai direção perigosa, vai dirigir mais rápido, vai ter surto de compras, vai, tudo no mais, né? Isso seria a fase da mania. A hipomania, que é uma mania atenuada. Então, na hipomania tem todas essas características dos excessos, né, de se sentir muito bem, porém não é forte o bastante para causar prejuízo no funcionamento da pessoa. Então, isso pode passar despercebido, né? Então, os familiares, quem convive, pode dizer, nossa, a pessoa está num super bom humor, está bem disposta, né? Está super bem, mas se não é. Na verdade, já é um estado de hipomania. Temos o estado de eutimia, que é quando a pessoa realmente está normal, vamos dizer, no seu estado, como todos nós, né? Temos ali oscilações, mas normal. E o estado depressivo, que aí também é muito parecido com a depressão, onde, né, cai a energia, vem sentimento de tristeza, fadiga, melancolia, né? A pessoa fica mais embotada, e assim, tudo fica mais... o pessimismo vem, né? A pessoa fica mais negativa, com sentimentos de inutilidade, sentimentos de culpa, muitas vezes muito intensos. O transtorno bipolar, o que acontece? A gente tem 2 tipos, né? O tipo 1, o tipo 2. No tipo 1, essa fase de mania, de euforia, ela é bem intensa, ela é bem marcada, e a fase da depressão também, bem marcada e bem forte, né? Aí, porque as pessoas falam assim, fulano é bipolar, porque de uma hora para outra essa pessoa muda, de manhã está triste, à tarde está chorando, à noite está sorrindo, né? Não é, tá? Isso é uma coisa popular bastante errônea, né? Isso seria aí mais próximo do border, mas ainda assim, né, não é o caso. Então, a bipolaridade fica muito clara essas fases. Então, a gente consegue distinguir bem, né? Elas não são misturadas, não né? são Quando a pessoa misturadas. está de um jeito, ela está de um jeito. Quando ela está de outro jeito, ela está de outro jeito, né? Existem os casos mistos, né? Então, eu falei do tipo 1, tem o tipo 2, tem o caso misto que pode, assim, mas são casos mais raros em que a pessoa tem essas oscilações de humor. Podem ser no mesmo dia, nesse caso? Podem ser no mesmo dia, mas, assim, não é algo frequente, não é algo esperado. Geralmente, fica mais... as fases ficam mais marcadas. Agora, a diferença básica, assim, importante, né, entre um transtorno de personalidade é a questão genética e a questão da química do cérebro. Então, quando a gente fala de personalidade, é o jeito de ser da pessoa, né? Então, ela é daquele jeito. A pessoa que tem um transtorno de humor, ela pode mudar o seu jeito de ser, né, e de agir, porque ele está dentro de uma das fases, mas essa pessoa não é assim. Ela não tem uma história de que ela sempre foi assim.
A herdabilidade genética, nesses casos, é altíssima, né? Fala-se de 70%, 80%. Eu até fico, assim, incrédula. É muita coisa. Então, assim, cada vez que se renovam os estudos, vai aumentando. No passado, a gente não pensava que era tanto, né? Mas, assim, cada vez mais vai subindo essa questão da herdabilidade genética, os números. E existe uma questão de química cerebral também, né? Então, isso é possível de ser controlado e tratado com medicação, né? Então, é uma doença que ela tem uma parte, assim, fisiológica também envolvida, né? A parte do cérebro mesmo. Doutora, a pessoa tem controle, falando agora especificamente sobre a bipolaridade, sobre o transtorno bipolar. A pessoa consegue controlar essa mudança de humor se ela não tiver nenhum tratamento adequado? Depende dela ou não? De forma alguma, ela não consegue controlar. Isso é tão importante de falar, né? Sim, sim, ela não consegue controlar. A medicação é importante e vamos dizer assim, quase que para a vida inteira. Existem os períodos de remissão, sim, mas assim, não dá para contar com isso. Então, a pessoa, o problema, né, no transtorno bipolar é que a adesão para o tratamento é muito baixa ou então inadequada. Então, a pessoa começa o tratamento, aí ela, por exemplo, ela vira para uma fase de hipomania, ela vai se sentir super bem, aí ela vai parar de tomar medicação. Não preciso mais, Não preciso mais. Ou então, realmente entra em remissão, mas aí, bom, então agora não preciso mais. Parou de tomar o remédio, a pessoa, ela está ali suscetível a de novo ter essas mudanças de polos. E é importante dizer, né, para quem não sabe, as medicações, elas têm uma função neuroprotetora no sentido de que cada vez que você tem um episódio de depressão ou um episódio de mania, são destruídos milhões de neurônios e eles não são recuperáveis. Então, a melhor coisa é evitar que a pessoa tenha uma recaída, né? Tem gente que fala assim, porque a recaída vai ser mais forte, essa virada vai ser mais forte. Não é nem tanto por isso, é porque assim vai ficando, lógico, cada vez mais crônica a doença, mas o cérebro vai sendo assim lesado, né, paulatinamente ali com essa falta, né, com essas oscilações, e mais para frente pode ter até um declínio cognitivo. Então você percebe a pessoa depois de muitas fases, né, a pessoa já perdeu assim a memória, a atenção, já fica uma pessoa assim, dizem até 30%, né, pode ter um prejuízo de até 30% nessa capacidade cognitiva. Então, é importante demais, né, a medicação no transtorno bipolar. Vai além de se sentir bem, né? Vai além disso, né? É uma necessidade de fato. Agora, doutora, a gente falou sobre essa carga genética, mas o meio também pode influenciar na bipolaridade ou não tanto? Sim, sem dúvida, né? As vivências tanto de infância, né, familiares, como estressores e acontecimentos da vida. Isso tudo vai somando, pode ser gatilho para que, né, que apareça aí o transtorno. Então, sim, a genética é muito forte, mas os fatores ambientais também contam. Tem uma incidência maior entre homens e mulheres? Tem uma idade em que se descobre mais a bipolaridade, doutora? Olha, para transtorno bipolar é quase que igual o número entre homens e mulheres, né? No tipo 1, homens têm mais frequência, mas é bem pequena a diferença, né? E do tipo 2, que eu acabei não dizendo, né, não falando, o tipo 2 é um tipo que antigamente se falava mais leve, mas a gente não pode tratar dessa forma, porque ele também tem assim, a sua relevância e ele também causa prejuízos extensos na vida, né, prejuízo funcional e nos relacionamentos de toda forma. Como que é esse tipo 2, doutora? Esse tipo 2, ele marcado por hipomania, que é essa mania mais atenuada, vamos dizer assim, não tão
expressiva, mas também com as mesmas características de grandiosidade, de mais energia, de euforia, de que a pessoa se sente muito bem e muito fortalecida, e a fase de depressão. A fase de depressão ela é sempre mais longa do que euforia. Euforia são sempre assim, períodos menores e menos episódios, tá? Mas para a gente fazer um diagnóstico de bipolaridade, basta um episódio de mania, né? E ele precisa durar 7 dias, né? A maior parte do dia, né? Por muitas horas do dia. A partir de 7 dias, um episódio basta para que se faça esse diagnóstico, porque mesmo que a pessoa não apresente outros, ela pode em algum momento ter isso de novo. E o tratamento é diferente, o tipo de medicação, né, para depressão e para transtorno bipolar é diferente. Isso é muito importante e às vezes se chega no diagnóstico correto através da depressão. Então a pessoa busca tratamento. Era isso que eu ia perguntar, quando que vem a depressão aí, né? Sim, então vem a depressão, a pessoa vai buscar tratamento para depressão, é administrado antidepressivos, aí o que o antidepressivo faz é fazer uma virada. Joga lá para outro ponto. Joga lá para outro ponto. E aí... Porque em uma pessoa que tivesse só a depressão, eu acredito que equilibraria, mas quando a pessoa tem bipolaridade, vai jogar ela lá para aquele outro extremo, deve ser isso. Exatamente, então aí eclode uma fase de mania e aí o profissional tem certeza que trata-se de um transtorno bipolar e não uma depressão unipolar, né? O tratamento é feito com estabilizadores de humor, né, juntamente com outro tipo de medicação. Então, a ideia é, assim, estabilizar o humor, né? Mas quando a gente não tem o diagnóstico, assim, fechado, e esse diagnóstico aqui no Brasil também vem sempre aumentando esse número, mas de 10 a 18 anos para fechar. Uau, então, doutora. a pessoa é sempre tratada como uma outra, como se tivesse um outro transtorno. Né? Então, como depressão, como borderline, é muito comum, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque o bipolar ele tem características de todos esses transtornos. Então, é uma pessoa mais distraída. Na infância, se percebe, né? A pessoa que vai ter o transtorno bipolar, na infância, ela parece muito, ela tem muito formato de um transtorno de hiperatividade. Né? E você me perguntou se aparece na infância. Sim, tem profissionais até que tratam isso, mas assim ainda é muito assim discutido, né? Mas na literatura de um modo geral fala-se do começo da vida adulta, né? E que Se a gente pensa, você falou, doutora, na hiperatividade, me fez fazer uma ligação então aqui com a mania, com o que seria adaptado para a infância, mas alguma coisa semelhante à mania, é isso, doutora? Que olha, pode ser visto? não sei para a mania, porque a mania assim tem essa coisa da grandiosidade e tal, mas é da distraibilidade. Tá difícil de fazer. Falta de foco mesmo. Falta de foco, né? E assim, pensamentos intrusivos que tem, né? Então aquela pessoa que tem aquela agitação psicomotora que tem na hiperatividade, a agitação psicomotora dessa criança e dessa pessoa do bipolar também, né? Então, é uma agitação que você percebe, né? E é uma agitação dentro da cabeça dela também, né? Então, na prática, então, uma pessoa em mania, hipomania, ela vai falar sem parar, né? Então, aquela verborragia. E aí, como o pensamento dela não acompanha a fala, então ela vai tropeçar nas palavras, vai engolir pedaços das frases, vai falar, assim, a falta de crítica, né, nessa hora agora me fez lembrar. Então a pessoa ela chega, vai falar com você, então ela fala sem parar, ela não dá espaço para o outro, ela fala coisas que não são pertinentes, né, faz comentários assim fora de lugar, né? Então acabam sendo nesses estados de hipomania e mania, são pessoas que causam muito problema para si e para os outros por como ela se apresenta. Então a cabeça dela está cheia de ideias, ela não consegue filtrar, ela faz perguntas
indiscretas, ela pode ter um comportamento indiscreto hipersexualizado, né? Então, mulheres, né, pode se vestir de uma forma mais exuberante, que ela não costuma, né? Então, diferente, não é a personalidade dela. E a gente também se baseia, né, conhecendo a pessoa, o contexto dela, a cultura dela. Então, se você tem uma pessoa, né, como você, né, que tem os seus hábitos, você aparece muito diferente e assim, uma forma muito sedutora, né? A gente vai falar, poxa, o que está acontecendo com ela? Né? Não é ela. Isso é dica, né, para a família, apesar de que a pessoa que vive, que tem, né, uma pessoa com transtorno bipolar e já passou né, por várias fases, a pessoa já consegue identificar. Já vai começando a perceber, Já né? vai começando a perceber. Né? Doutora, a terapia, para a gente finalizar, ela é constante, então, porque queria entender sobre esse momento de remissão ou se a pessoa tem alta, para a gente finalizar, explica para nós. No transtorno bipolar, a terapia é importante, mas ela não é tão importante quanto a medicação. A medicação, assim, é imprescindível, né? E a terapia é para que a pessoa consiga, né, ter ajustes, né? E mesmo que ela não tenha numa fase muito marcada, controle sobre o que ela faz e o que ela sente, mas que ela possa, nesses períodos de remissão ou no seu dia a dia, tentar estruturar a sua vida, entender o que acontece com ela, entender a estrutura desse transtorno, né? Ter hábitos bons de sono, de alimentação, evitar estressores, evitar estresse. Então, a família também, tendo psicoeducação, ela vai saber, vamos dizer, não tirar a pessoa do eixo, vai... Aqui eu sei que tem um gatilho, deixa eu não disparar esse gatilho. Exatamente. Né? Então, a pessoa vai trabalhar a vida dela de uma forma, o sono é importantíssimo, acho que eu já falei, para que ela consiga viver bem. E pode-se viver bem, ter bastante qualidade de vida se o diagnóstico for acertado e se o tratamento for contínuo e bem feito. A pessoa, e quanto mais ela souber, isso quem vai fazer é o psicólogo, explicar sobre a doença, interpretar as fases, né? Então perceber quando a pessoa está dando sinais que vai ter ali uma virada. Então, trazer qualidade de vida para essa pessoa, né, doutora? Porque dá para viver bem, né? Sim, sem dúvida. É isso que é importante a gente falar. Dá para você procurar tratamento com o diagnóstico correto, com o tratamento correto. Se você se identificou aqui ou se identificou alguém da sua família, dá para viver com qualidade de vida, apesar de ter um transtorno bipolar, né, doutora? Assim como o borderline também, né? Sim. Borderline é um pouquinho mais difícil, né? Mas dá também para ter mais qualidade de vida, né? Sim. Prazer te receber aqui, viu, doutora? Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram, que é @Clínica Portal Morumbi, e tem também o canal do YouTube, que é Portal Triana. Se você ainda não for inscrito, pode se inscrever lá, né, doutora? Obrigada, viu? Obrigada. Volte mais vezes, uma ótima tarde. Voltarei.